Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir. Fazendo aqui um vídeo rápido, só para dizer que ainda estou aqui. Pois é, o Ainda Estou Aqui foi o filme internacional que ganhou o Oscar domingo à noite, de Hollywood, né? Melhor filme internacional, na categoria internacional. Tem gente que fala que foi considerado o melhor filme, é o melhor filme internacional, certo? E muito bom, só elogios. É muito difícil chegar lá, né? Para ganhar esse Oscar, custa muitos milhões de reais, né? Ou de dólar, no caso é só dólares. Mas o Walter Salles, que é o produtor do filme Ainda Estou Aqui, é bilionário e pode fazer isso. Ele faz isso por prazer, né? Ou por vaidade, não sei, né? Tanto que o filme não é o primeiro filme que ele leva lá, né? Ele já fez isso em 1999 com a Central do Brasil, onde estava lá a mãe da Fernanda Torres, a dona Fernanda Montenegro. São duas mulheres maravilhosas, atrizes brasileiras, de qual eu me dou todo o respeito porque elas merecem. Agora o filme, já assisti, né? Fui no cinema assistir, muito bom. Não é igual o livro, né? O livro existe, o livro é do filho do Marcelo Rubens Paiva, né? Filho do Rubens Paiva, o Marcelo Rubens Paiva é o autor do livro. Ainda Estou Aqui. Escreveu sobre o pai dele e a mãe dele, né? E principalmente da mãe, né? E conta a história do pai desaparecido, né? Pela ditadura. É uma pena que o livro só fala da história do Marcelo, né? Não fala nem sequer da história da mãe muito, né? Porque a mãe, depois que perdeu o marido covardemente para os milicos da ditadura, ela não parou de lutar, voltou às faculdades, a fazer outra faculdade, que ela já era formada, voltou a fazer outra faculdade, fez uma faculdade de Direito, se formou e foi ser uma advogada militante. Isso não tem no filme, tá? Ela foi ser uma advogada militante, militou principalmente, quase que só, na causa indígena, na causa dos índios, né? Na década de 80 e 90 aí, né? Principalmente, trabalhou 20 anos como advogada, principalmente dos movimentos indígenas, né? Aonde foi espetacular, esteve presente em todos os grandes momentos da luta dos índios para mostrar o direito de propriedade, o direito das terras, o sofrimento que eles tinham, demonstrou os 8 mil índios, pelo menos 8 mil índios que desapareceram durante a ditadura. Ou seja, o filme não conta essa história, tá? O filme conta só a história do marido dela e dela depois lutando para criar os filhos. Não dá nem muita ênfase ao que ela fez, né? Formar em direito, essas coisas e lutar. Cuidando dos filhos que já eram grandes, né? Alguns tinham os 2 menores de idade ainda, né? Ou 3, eu acho. Eram 5 filhos, mas acho que 3 eram menores de idade, mas o menor tinha 15 anos, né? Coincidentemente, o Marcelo, que escreveu o livro, né? E o livro não dá essa ênfase. É uma pena. E também não dá ênfase, né, que o próprio Marcelo conta no livro, os mais de 200 pessoas que foram desaparecidos pela ditadura. O caso mais famoso é da Zuzu Angel, né, do filho dela, né, Edgar, como é que chama, o Angel lá, faleceu, né, sumiu também na época, na mesma época, mas foram muitos, né. Então o filme não faz alusão, nem assim tem uma passagenzinha, né? Podia criar uma passagenzinha só para demonstrar, né, a luta, que a luta não foi só da mulher do Rubens Paiva, né? Que lutou, foram mais de 200 pessoas que fizeram isso. Eu mesmo conheci uma senhora, né, mãe de uma amiga minha, Ana Verônica,
e lembrava o nome dela, mas como faz muitos anos não me lembro mais, né? Sinto muito. Mas ela também não tinha mais, o esposo tinha desaparecido na ditadura, e até aquela época, quando eu a conheci, foi no início dos anos 80, ela ainda não tinha conseguido vender o apartamento deles, que tinha no Rio de Janeiro, porque ele era apenas desaparecido e não morto. Todo mundo sabia que tinha morrido, mas como não tinha certidão de nascimento, de óbito, certidão de óbito que só foi emitida acho que 25 anos depois, né? Conta no filme do caso. Esse filme aí conta, né? No Ainda Estou Aqui. Ela conseguiu a emissão do certidão de óbito do esposo só nos anos 90, 1996, se não me engano, 5 ou 6. E assim foram para todos os demais, né? Porque foi pela lei. E aí só aí então que os herdeiros, né? E as viúvas ou mãe, né? De pessoas que faleceram, né? Porque tinha muitos que eram solteiros, né? Como é o caso do filho da Zuzu Angel, né? E que, no caso da Zuzu Angel, ela faleceu antes, né? Porque também foi desaparecida pela ditadura, porque ela lutava contra os milicos e eles desapareceram com ela também, né? Você vê que foi uma época muito dura. Isso é muito importante para a gente dizer, esse é o motivo total do meu vídeo, né? Para aqueles que ainda falam que a ditadura foi muito bom, a ditadura era muito bom, principalmente para quem nasceu depois dela, né? Não a conheceu. Mas para quem viveu naquela época, certamente não foi bom. Foram mais de 100 mil torturados, né? Pessoas totalmente inocentes, desconhecedoras de qualquer situação, que não participavam de nada, eram tidos como suspeitos, levados ou torturados, muito torturados, às vezes torturados até a morte, e às vezes solto depois, mas ferido, machucado, como eu conheci gente que eu convivi com outras pessoas que tinham machucados nas pernas com defeito de, de queimaduras, de ferro quente, até no osso, faltava pedaço de carne nas pernas, conheci, né, por causa do Paulo Fontes no Pará, conheci com essa deficiência, né. Não conheci, não conheço, mas sei que tem também os defeitos, José Genuíno, né, que foi no mesmo local do Paulo Fontes, mas muitos outros, tá? Muitos outros, tá? Mulheres, homens, pessoas que desapareceram, mesmo inocentemente, depois descobriu-se que não tinha participação alguma em questões políticas nenhuma, e mesmo que tivesse, eles não deram origem do problema. As pessoas que lutaram contra a ditadura, eles não lutavam antes da ditadura. Eles lutaram contra quem criou a ditadura. A ditadura veio primeiro, depois veio a luta contra eles. E a ditadura não aceitava que se lutava contra elas. E aí partia para cima, torturava e matava. É isso que as pessoas não sabem. As pessoas, não, mas era bandido, era terrorista, era não sei o quê. Espera aí. Quem implantou a ditadura? Quando se implantou a ditadura, não tinha nada disso. Houve a luta contra a ditadura, das pessoas que nem se conformaram em deixar de votar, em deixar de ter voto, em deixar de ter democracia e partiram para lutar, que é um direito deles, mas eles não deram causa à ditadura. Por isso o filme Ainda Estou Aqui tem a parte muito boa, faltou muita coisa, mas tem a parte muito, muito boa. Vale a pena ser assistido, meus parabéns pelo prêmio do filme, parabéns pela luta da Fernanda Torres, que ficou lutando para ele lá durante 2 meses, junto com o cineasta Walter Salles. Eles merecem. Faltou muito, mas foi feito muito. É que tudo que se faz sempre vai faltar. É isso que é importante dizer, né? Então, por hoje é só. Meu muito obrigado a todas e todos.